Olá, gente! Eu não sei qual é o horário que você está assistindo, se é boa tarde, se é bom dia ou boa noite. Eu sou a Tatiane Fuga Lima, redatora do portal Momento Saúde. E hoje nós vamos falar de um tema que vocês têm me pedido muito, que é sobre a alimentação oncológica. Então, se você é paciente oncológico, se você conhece alguém que está passando por isso, fazendo químio, radioterapia e não consegue se alimentar, vai lá, chama ele para você não perder esse tema que é muito discutido, muito necessitado, e nós vamos aqui falar hoje sobre esse assunto. Eu tô aqui hoje com a Lilian Chimizo. Oi, Lilian, tudo bom? Oi, tudo Prazer, bem? Lilian. Prazer é tudo meu. Gratidão por você estar conosco aqui no Momento Saúde, por estar dedicando o seu tempo, que eu sei que é muito precioso. É muito bom. Gente, eu tô tentando ali, eu acho que já faz bastante tempo, viu? Mas hoje deu certo de você estar aqui conosco. Privilégio. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal do Momento Saúde que não te conhecem. Quem que é a Lilian Chimizo? Ah, sim. Meu nome é Lilian Chimizo, eu sou nutricionista, atuo na área há mais de 15 anos, tenho a alegria de poder me considerar uma aluna, sempre aprendendo. Minha área de especialização é anorexia e bulimia, tenho trabalhado também com alguns pacientes oncológicos, e o tema me despertou bastante justamente por uma fragilidade do meu pai. Então eu tenho estudado mais ainda e queria dividir com vocês algumas coisas bem práticas para eu e você podermos cuidar das pessoas que Deus tem colocado perto da gente. Então, gente, é isso. Não perde, porque olha, hoje está maravilhoso esse podcast. Lilian, bom, como você já falou, né? Você está vivendo esse momento na sua família, né? Sim. De estar seu pai passando por isso. Então, é o seu dia a dia. Então, você tem acompanhado como é a rotina de um paciente oncológico, né? Sim. E a gente ouve muito falar, mas quando a gente está na pele de um familiar, como nutricionista, então eu sei da sua busca, de quanto você tem buscado para ajudar seu pai. Então, como um familiar, você poderia falar para a gente qual é o principal desafio que você tem vivido nisso, na alimentação, que foi a primeira coisa assim que pegou muito na sua casa, na sua família? Acho que a primeira coisa que pega na família da gente, a gente começa a pensar onde erramos, né? E às vezes vem sensação de culpa, de tristeza, ou até pensamentos assim de que fazer agora, e de desespero. Eu acho que é muito importante a gente entender que esse momento de estar passando por uma doença tão debilitante, ele, por mais que seja extremamente difícil em nossas vidas, ele traz também vários aprendizados. E eu quero dividir um pouco isso com vocês, principalmente com relação à alimentação, que é a nossa área, né? A gente sai em desespero, querendo uma coisa milagrosa, ou querendo uma dieta que resolva todos os problemas, e não é bem assim, né? Cada paciente oncológico, ele tem uma área do corpo dele que foi afetada, é necessário que seja trabalhado com um todo. Até o nosso compartilhar hoje, a gente não quer de forma alguma tirar a necessidade de que sejam procurados profissionais para acompanhar, conforme o local ainda do câncer, há restrições. Mas eu queria trazer algumas coisas em gerais que ajudaram demais assim a nossa vida como família, e que nos trouxe também paz, nos trouxe calma, nos fez também curtir esse momento de alimentação, porque às vezes fica uma coisa tão tensa, tão triste, que mexe com toda a família, né? Então, talvez levar de uma forma mais leve, pensar com a continuidade, não pensar com uma coisa que é só hoje, pensar que isso também traz exemplos para nós, que hoje não estamos doentes, de cuidados que nós podemos fazer hoje com a nossa saúde, até mesmo para prevenção de um problema futuro, e sabemos que está aumentando demais os casos de câncer, Sim, né? estatisticamente muito, e dentro do nosso ciclo, e dentro de amigos, de família, e o que eles mais falam para mim é isso: Tati, eu não sei o que fazer, porque minha mãe, meu pai, meu filho, meu sobrinho não come, está emagrecendo dia a dia, e como o câncer, ele é muito destrutivo também, a pessoa sempre fica achando que a situação está piorando, porque aquela pessoa não está comendo. O não estar comendo é normal, Lilian? Olha,
Não é questão de ser somente normal, né? Há um corpo estranho consumindo uma quantidade enorme de nutrientes ali no corpo também. Mutado, né? Mas ali ainda. Mas as reações da químio, da rádio, a gente sabe que existem muitos tratamentos que estão chegando por aí, eles trazem uma debilitação considerável. Então é necessário que a gente tenha algumas estratégias para nos ajudar. É interessante quando a gente vai trabalhar com o paciente oncológico que a alimentação, ela também envolve uma questão emocional. Muitas vezes a pessoa ela não está se sentindo bem e outras vezes ela não é nem fisicamente, é uma dor na alma mesmo, uma preocupação, né? Uma depressão, um medo do que vai vir, a gente começa daí só ler artigos, coisas que vão deixando a gente ainda mais angustiado, né? E a falta de esperança vai tomando conta se a gente não tomar muito cuidado, né? E é interessante que quando a gente fala da questão oncológica, várias coisas além da alimentação, ela tem que ser considerada. Então, questão de qualidade de sono é muito importante, a questão também da atividade física, além da alimentação. Claro que cada patologia vai ter as suas limitações, mas é interessante quando a gente conseguir tentar trazer para o mais cotidiano possível a situação da alimentação. Então, a gente vai dar algumas sugestões, né? Uma das sugestões que a gente vai estar dando é tomar bastante cuidado com a higienização dos alimentos que a gente vai estar oferecendo para a pessoa que está tratando da parte oncológica. Ah, que legal. Por exemplo, uma dica para higienizar frutas e verduras que a gente consome, né? Mas a gente não sabe como preparar. Então, como que você diria um preparo para qualquer pessoa, né? Como que a gente pode higienizar frutas e verduras? Olha só, é muito importante isso, porque a pessoa com uma debilidade, ela já vai estar mais exposta aos micro-organismos nocivos que possam estar nesses alimentos, né? Então, geralmente a gente indica uma solução clorada, o hipoclorito de sódio, ele pode ser distribuído, muitas vezes pega gratuitamente no posto de saúde. Há uma posologia, conforme a marca, para um tanto de água. Então, o ideal é que você pegue, por exemplo, se é uma hortaliça, lave folha a folha, coloque de molho nessa solução clorada, pelo menos de 15 a 20 minutos, e higienize novamente. Uma dica bem prática que eu dou, principalmente para a gente que quer ter mais saúde, que está tratando de algum paciente oncológico, é aproveitar bastante os alimentos da época. Para isso, é bem interessante os sacolões, os varejões, por quê? Frutas frescas. Frutas frescas, eles vão estar. Então, a minha sugestão é, traga o que você vai consumir, higienize, seque e já guarde higienizado na geladeira. E como que guarda a verdura higienizada? Isso, é importante assim, quando a gente higieniza, a água nela, se continuar nela, ela vai acabar fazendo com que estrague mais fácil. Então, a minha sugestão é coloca numa caixinha, numa vasilha, num escorredor a princípio. Eu coloco, às vezes, com um papel toalha, as folhas e deixo secar mesmo um pouquinho ali. E depois eu guardo novamente, geralmente eu coloco papel toalha, folhas, e guardo uma tupperware fechada dentro da geladeira. Então fica prático de utilizar. Verduras, assim, frutas, por exemplo. Tem que tomar bastante cuidado com o consumo de frutas que vão ser consumidas com a casca. Então, da procedência. Goiaba, maçã, pêssego, uva. E vamos consumir com a casca. Então, tem que ter esse processo, deixar secar e guardar. Por que o secar? Porque senão vai estragar realmente mais fácil. Mas a vantagem de você fazer isso é que quando há vontade de consumir, ou você vê, porque um paciente oncológico é muito isso, você vai fazer mais refeições menores, porque a vontade muitas vezes dele comer não vai ser tanta. Então você vai ter que escolher muito bem esses alimentos que você vai consumir. Bem atrativo, bem atrativos e colorido. Exato, e ser funcional também, porque quem cuida de quem cuida, né? A família
que está também com o paciente, ela entra em bastante angústia. E todos, né? Todos sofrem. Todos sofrem. Então, é interessante que o alimentar-se bem do paciente oncológico venha a ser parte de toda a família. Da rotina. Da rotina. E assim, né, Lília, isso é uma mudança. A maioria das pessoas que nós vemos aqui no Homem Saúde, que descobre uma doença rara, crônica, autoimune, um câncer, isso é uma alavanca para eles mudarem a vida, mudarem a qualidade de vida. E aí muda a do paciente e da família inteira. E aí começa a se criar um hábito saudável, né? Sim, então, o que a família tem que ter em mente é isso, que é um processo, que é algo, é um alerta ali. Opa, acendeu um alerta, sinal vermelho. Exato. Vamos mudar. Então, dali é começar uma nova rotina. Isso. E a gente está aqui hoje para falar o como, com essas coisas assim práticas do dia a dia. Quando você fala assim de frutas, a saladinha de fruta, picadinha ali, posso deixar também? Olha, muitas vezes as pessoas vão pedir como servir, né? É interessante porque se há uma vontade menor de consumir, muitas vezes se você faz um prato onde você tem uma diversidade maior de frutas ou de verduras e de legumes, mesmo que o paciente consuma algumas colheres, ele comeu um pouco de toda a diversidade. É muito interessante isso, Tati, porque cada alimento, ele tem, conforme até mesmo sua cor, ele tem um nutriente diferente. E nós acabamos dando muito pouco valor para as frutas, verduras e legumes, e consumindo muito mais alimentos brancos, industrializados também, porque é mais fácil. É mais prático. Então, talvez uma dica que eu daria com relação às frutas é, se você não consegue fazer sempre esse processo, mesmo que você congele, você perde alguns nutrientes, mas ainda é melhor do que você não fazer. Por exemplo, vamos dizer que você vai fazer um suco que você vai colocar couve, um pedaço de beterraba, um pedaço de cenoura, um pedacinho de gengibre, um pedacinho de cúrcuma, você vai fazer todos esses nutrientes. Faça kitzinhos em bagzinhas congeladas, que na hora que você vai pegar, tá fácil de você misturar ali com um suco de laranja, ou com uma água de coco, ou mesmo com uma água, e já servir. Lógico que vai depender muito também da temperatura, se o paciente está podendo consumir um alimento mais gelado ou não. Mas, normalmente, a hidratação ela é muito importante no processo oncológico. Hidratar muito, né? O paciente ele perde muita água através do vômito, da diarreia. Nós já perdemos naturalmente através do suor. Mas o paciente oncológico ele deve ter um cuidado maior em consumir água mesmo. E alguns pacientes relatam para mim dificuldades em tomar água. Assim, Anília, eu não sinto gosto da água. Então, uma dica que eu tenho dado para eles é ou a água saborizada, né, com uma rodelinha de higienizadas também, né, de laranja, umas folhinhas de hortelã, alguma coisa para dar um gostinho naquela água. Deixa bonito também, deixa bonito, atrativo. Uma outra dica que eu dou... Sabe o que eu gosto de colocar? Alecrim. É muito bom. Eu amo. A gente sempre tem que lembrar que sempre qualquer planta, ela vai ter um poder fitoterápico muito grande. E tem que ser verificado se esse poder fitoterápico dela não vai interferir no tratamento do paciente. Então, então é interessante conversar com o seu médico, mas realmente existem várias coisas que vão saborizar essa água. Outra dica que nós demos também para alguns pacientes, aquelas forminhas de gelo, colocar algumas frutinhas higienizadas ou pedacinhos com aguinha de coco mesmo. Tá com pressa, vai lá, pega uns cubinhos, coloca. Eu tenho feito assim, até uma dica para compartilhar com eles, limonada. E aí eu gosto de frutas vermelhas, eu amo. Então é morango, amora, tudo. Aí eu pego aquele limão, não gosto de ficar tomando água muito gelada ou suco muito gelado. Aí eu pego e coloco essas frutinhas como se fosse um gelo. Aí no final eu fico comendo aquelas frutinhas porque elas já não estão mais congeladas. É muito bom. Então é bom. Isso é muito bom, até frutinhas congeladas mesmo. Às vezes a gente pega algumas frutas que a gente vai perder e descarta, né? Eu acho que essa alimentação mais cara, a que a gente comprou, colocou na geladeira e jogou no lixo. Isso sai caro, se você for pensar. Tantas e tantas pessoas aqui que passam necessidade. Então a gente tem que pensar nesse processo. Tem que pensar. E o brasileiro joga o lixo mais rico do mundo, né, Tati? E a gente tem todos os problemas alimentares que nós temos. Mas aí a dica, cortou as frutinhas que você não vai consumir, congela.
seja banana, mamão, congela, porque às vezes vai bater numa vitamina, Ai, fica vai bater no gostoso. suco, Calor. vai bater, deixar tipo, como se fosse um detox ali prontinho para consumir. Se está com o intestino preso, consome com as fibras. Se está com o intestino solto, coa e toma só o suco. É bem interessante. Nós também não damos valor para o inhame, para alguns alimentos que a gente às vezes descarta da nossa alimentação, não tem muito costume, né? Mas são alimentos extremamente ricos. A nutrição, na verdade, né, Tati, não há um alimento salvador da pátria, é um grupo. é um todo. Tanto que no suco mesmo, se você for pensar, né, o consumo do ferro, ele deve ser associado sempre à vitamina C. Vamos dizer que você vai ter ali uma beterraba, um espinafre no seu suco. Coloca uma laranja, ou faz o suco de Não tomate. absorve, né? Porque o ferro é absorvido na presença da vitamina C, ele metaboliza melhor. E quanto mais colorido, maior a diversidade de vitaminas que você tem. Que nisso a gente vê, né, Tati? Deus é sábio, extremamente sábio. Cada cor de alimento, ele tem uma riqueza maior num determinado mineral, uma determinada vitamina, e cores diferentes significam um prato diversificado. Nós aumentamos muito, né, Tati, o nosso consumo daquilo que é branco, né, do sal, do açúcar, da farinha branca, e todos esses alimentos, eles têm dado vários problemas, juntando-se com a procedência dos alimentos que muitas vezes a gente não sabe, né, com alimentos extremamente ultraprocessados, repletos de conservantes, de acidulantes, e são todas coisas que vão prejudicar muito. E não tem vitamina também, então um paciente oncológico, eu sei que o familiar é complicado, né, para esse preparo, já está numa fase difícil de hospitalização, de ficar indo, de raio, de químio, de tudo isso, mas se alguém da família pode fazer alguma coisa, eu acho que é preparar, cozinhar, isso também é amor. Ajuda. Né? Se dedicar Ajuda esse demais. tempo de preparar, nem que seja deixa tudo congeladinho, tudo lavadinho. Então essa é uma dica que a gente queria dar para essas mães, pais, avós, tias que querem ajudar. Então muitas vezes a gente não sabe como que eu posso ajudar um paciente oncológico. Então a dica é essa. Sim. Só de você lavar uma cesta de frutas e levar para aquela família, de você preparar aquela comidinha saudável, né? De poder levar. Então, algo simples, muitas vezes fala, eu vou interromper, eu vou atrapalhar aquela família. Faz muita diferença. Muita, né? Que é o carinho de receber, né? Uma dica que você falou que é muito importante, Tati, é a questão das marmitas, né? A rotina da pessoa que está com um paciente oncológico em casa, né, vira de ponta cabeça. Né? Então, não só o paciente, mas também quem está cuidando, precisa desse cuidado de alimentar. Então, uma sugestão que a gente dá, falando em coisas bem práticas, a questão de montar marmitas ajuda muito. Você colocar ali naquela marmita alguns componentes bem interessantes. Quando a gente fala de alimentação, é uma dica muito fácil a gente lembrar da construção de uma casa. Vamos dizer que você tem as paredes, a base da casa e a construção. Então, que são os alimentos construtores, que são que são carne, queijo, leite, ovos, que aliás nós consumimos mais do que precisamos. Se a gente fosse pensar até mesmo na carne, né, a quantidade que a gente precisaria seria a palma da mão, com os dedos fechados. Então eu como a quantidade certa. E isso de proteína, então tá aqui, se for carne, se for queijo, se for os ovos, tá tudo aqui, né? É aqui, não é? Mas a gente acaba exagerando, mas também a falta deles também traz problemas nutricionais. Então você está construindo uma casa, você colocou os alimentos construtores, você mobília a casa porque ela vai trazer conforto e bem-estar. Os alimentos reguladores fazem essa parte, se a gente fosse construir a casa, de colocar os móveis na casa. Falta de um alimento regulador, quais são eles? Frutas, verduras e legumes. Né? E esses alimentos, eles vão trazer ao longo da vida consequências extremamente benéficas. Claro que até mesmo um alimento saudável em excesso ele faz mal. Então é necessidade desse equilíbrio, né? E vamos dizer que assim, para funcionar os eletrodomésticos da casa, e para ter vitalidade nessa casa é necessária energia. Então os alimentos energéticos que a gente tem, que seria a batata, a próprio pão, o macarrão, e que nós hoje como brasileiros, o energético melhor que nós teríamos é o arroz e feijão. Que, aliás, o brasileiro tem deixado de comer.
O Brasil hoje ele está como um dos países a bater os Estados Unidos em menor tempo do que os outros países, infelizmente. Nós Uau, que estamos para triste, né? chegar nos Estados Unidos, falavam de 10 anos, hoje já falam de 6, eu já ouvi estudos agora falando de 4 a 5 anos para nós batermos os Estados Unidos como o país mais obeso do mundo. E justamente por quê? Porque Mudou, né, Lili? nós deixamos a alimentação básica brasileira. Lógico, até mesmo arroz e feijão em excesso vai fazer mal. Mas vamos dizer que você pensa que o que falta no arroz tem no feijão. Uhum. Falta no feijão tem no arroz. É completo, né? O É. alimento completo. E Lilian, até uma pergunta, você falando disso, eu conheço, tem muitas pessoas que me falam, Tati, eu não gosto de comer frutas e verduras. Sim. Só que agora, por exemplo, esse paciente está oncológico. O que fazer? Força a sua pessoa e fala, você vai começar a comer agora. Tenta mudar completamente, vamos começar nos sucos. Que dica você dá para essa família que passa e que sofre tanto com isso? Olha, não é fácil, mas uma dica que eu dou, comece com aquilo que ele gosta. Uhum. Vamos dizer que o suco de laranja ele gosta, ou um suco de maracujá ele gosta, né? E acrescente uma coisa que ele precisa. Ele precisa de um pedacinho de beterraba, ele precisa de um pedaço de cenoura, vamos dizer, os 3 juntos. Então começa pequeno. E depois, devagar, você vai E a aumentando. dica da vovó, que todo mundo fala, põe no feijão, Ai, dá é certo muito isso? bom. Dá Olha, certo? o feijão, ele é um Taca excelente tudo no condutor. feijão. Sabe qual é o problema maior com os pacientes oncológicos com feijão? A má digestibilidade do feijão. Então, como você pode combater isso? Como você pode cozinhar esse alimento para que ele seja um feijão mais digestivo? Deixar de molho é essencial. Como você deve colocar? Coloca numa vasilha com água dentro da geladeira. Para que não fique fora, fermentando e trazendo riscos à sua saúde. Coloca dentro da geladeira de um dia para o outro, joga essa água de molho, joga totalmente essa água, e daí você vai levar na panela, e a sugestão que eu dou é que você cozinhe já com alguma coisa que dê sabor. Um pedacinho de alho batido, ou folhinhas de louro, às vezes tem pessoas que colocam maçã mesmo. Beterraba. Eu conheço. É excelente, você cozinha. E se a gente fosse pensar naquelas marmitinhas que a gente deu a dica das pessoas fazerem, então assim, a gente faria um cozimento já de um feijão numa quantidade boa e montaria marmitinhas. Uma coisa bem legal no arroz é ralar um legume para a pessoa que não gosta. Vamos dizer assim, ela não gosta daquele legume, mas de repente junto com o arroz saborizado ali com um tempero. Só para dar cor, né? Para dar cor. E uma coisa que a gente vai fazer também com o paciente oncológico é, de preferência, diminuir ao máximo sal, açúcar, gorduras, né? Então, tem até uma dica que a gente dá do sal de ervas, que a gente vai tentar bater o sal comum com ervas secas, desidratadas, né? Ou seja, você vai fazendo sabores diferentes para não enjoar do mesmo sabor, mas salsinha, cebolinha, manjericão, louro, tudo você pode triturar, e bater bem batidinho, fica bem diluído, e daí você Mas a gente põe as secas, né? Seca. Não é que a gente compra in naturas. A in Não. natura dá para fazer temperinho caseiro. Dá para fazer, só que o temperinho caseiro, ele também, você vai ter que ter esse cuidado de guardar na geladeira, né? O sal, ele é feito com ervas secas, desidratadas, ele tem uma durabilidade maior, né? Mas sempre ajuda, Tati. E uma pergunta também, que a gente sabe, nossa, o índice de pessoas que gostam de pimenta é muito alto. Nesse caso, quem consome muito sal e quer diminuir, pode colocar aquelas pimentinhas desidratadas também nesse sal, para você fazer, para temperar a carninha da pessoa, para dar um saborzinho a mais. Tati, normalmente, conforme o local do câncer, a gente evita a pimenta mais por causa que ele é formador de suco gástrico. Então, se você já tem uma irritabilidade lá, ele vai estimular. Então, o que você pode ir devagar é sentindo como a pessoa vai estar com os temperos naturais. Joga fora caldo de carne, caldo de galinha, sazon, não usa. Isso não absorve, né, Lilian? Sim, não absorve isso. Não, infelizmente, demorar, nosso país é complicado, mas nós precisamos eliminar isso da saúde de todos nós e aproveitar mais os temperos naturais. E há formas práticas de a gente fazer isso. A gente fala assim, mas como que eu faço todo dia?
Gente, tem como a gente bater, por exemplo, comprar um alho descascado e bater ele com temperinhos e congelar, fazer pequenos cubinhos para utilizar. Dá como você usar outros temperos naturais. Esse alho que a gente compra também industrializado, batido, isso é Não, horrível, tem ele tem um gosto de conservante. conservante. Melhor coisa que você faz é comprar o natural, né? Para o paciente oncológico, o ideal seria, né, se puder, né, comprar coisas, frutas e verduras orgânicas, né, Lília? Olha, Tati, veja só, a gente tem que falar entre nós aqui. Às vezes a gente fala assim, olha, realmente é mais caro. É mais caro mesmo. Porque a produção, inclusive, ela é menor. Muito menor. Mas é o barato que sai caro você comprar alimentos sem saber a procedência, porque você pode estar com alimentos que foram colocados com muitos conservantes e que vão trazer ao longo do tempo vários riscos. Então, se você puder, e eu dou uma dica, Tati, a gente tem muita terra, a gente pode começar a plantar mais, ter seus vasinhos. Plantar nos vasinhos. Você entendeu? Às vezes assim, tomatinho. É muito legal. Os filhos, é até uma orientação para os filhos, né? A gente, para os netos, quem é vovó, né? Às vezes a gente vai achar que tem que ter um terreno grande. Não, vazio. Casa. Eu fazia, Lili, vou dar até uma dica, assim, eu sempre amei muito fazer isso. Né? Então, montar compostagem. O que que é isso? Sim. Pega o restinho do pó de café, as casquinhas, vai colocando vasinho, vai colocando casquinha de ovo. Então, eu deixava um tapoerzinho ali na pia, tampadinho, não ficava fedido. Tranquilo. Não, depois fantástico. eu ia colocando aquilo nas plantinhas e a gente comia morango gigante. Não, é uma delícia. Salsinha, é outro sabor, né? Então, assim, se você não está tendo acesso, né, ao orgânico, você pode começar a ter algumas coisinhas na sua casa de plantio, ou até verificar também, porque às vezes a gente acha que é tão mais caro assim, e às vezes você pode se surpreender. É que a gente, às vezes, a gente tem aquela coisa na nossa cabeça, nós queremos uma cenoura perfeita, maior, a grandona, né? Ela não vai ser assim, ela não vai ter essa aparência. Nossa, o morango era muito bom, muito saudável. E é gostoso, o sabor é outro. Se você puder. Tomate. Nossa, tomatinho dá muito. Tomatinho dá para ter em apartamento. Olha, uma outra coisa que é excelente é a Orapronobis. Ela dá até uma trepadeira assim, só que ela tem espinho, tomar cuidado com as crianças. Mas a folha da Orapronobis, você higienizar desse jeito que eu falei, e você deixar congelar. Congelar mesmo as folhas, depois pôr no saquinho, você moe assim, você vai fazer uma farofinha, um omelete, algum feijão. Olha, ela é riquíssima em fonte de cálcio, para você, inclusive, poder diminuir o próprio consumo de alimentos inflamatórios, como o leite, o queijo, né? Os iogurtes, a gente pode substituir por ela. Ela é extremamente rica, também em nutrientes. Ela é um alimento que tem sido, uma PANCS, né? Uma planta alimentar não convencional, que tem surgido muito e tem tido bastante divulgação na mídia. Mas é sempre interessante a gente pensar isso, né, Tati? Você compor um prato pensando que pelo menos metade dele deve ser de verduras, ou até associar essas verduras pedaços de frutas. Para quem não gosta, de repente, juntar uma fruta, por exemplo, com um gosto mais picante, como a rúcula, com um pedaço de manga. Nossa, você acredita que eu comecei a comer isso agora? Gente, eu não misturava de jeito nenhum. Fruta com salada, não. Mas é por isso que eu falo, a gente tem que ir testando, né? Testa e vai experimentando de pouquinho. Não pensa que você não gosta já. Às vezes a gente, como mãe, né, a gente vai falar pro filho, come e a gente não come. E a criança tá lá olhando que a gente não tá comendo. Então não adianta querer. Aí finge. Não adianta querer que come se você não come, ele tá lá te olhando. Mas é interessante a gente se desafiar para o novo. Sim. A gente fala para a criança, olha, você não come, né? A criança fala, eu tenho medo, acho que eu não gosto, nem experimentou. E a gente, às vezes, como adulto, também vai com esse preconceito. E a gente tem que se despir de alguns preconceitos. Então, Lília, você falando isso, olha, não desistir. Falar para as mães assim, foi 100 vezes tentando dar água de coco para Yasmin. Com 6 anos, toda vez eu insistia, toda vez. Gente, a criança não tem paladar. Todo mundo acha, ele fez cara feia, ele não gostou nessa fase, né? Que a gente está introduzindo, né? Na introdução alimentar. Então, a mãe dá uma vez e fala, meu filho fez cara feia, não gostou. Não vou dar mais. Só que, gente, é insistir.
Então, insisti, insisti, insisti. E ela insiste a sair comigo até hoje. E a sair não vai de jeito nenhum. Vai devagar, vai vendo outras coisas que de repente gosta e vai experimentando junto e não desistir, né? Porque o que acontece? Esse monte de conservantes, de acidulantes, de saborizantes que nós temos hoje, ele faz o que não é comida virar comida. E ele acaba com o nosso a nossa língua, né, é maravilhoso, como eu falo para você, eu me emociono de pensar como que Deus é criativo, né? Cada parte da nossa língua sente um sabor. E alguns desses alimentos que a gente falou, principalmente excesso de caldos, de coisa, eles fazem com que as nossas papilas linguais, que são como se fossem tarraxinhas, assim, cabecinhas de alfinete, fiquem lixadas. Então elas não sentem mais o sabor. Por isso que mesmo assim, lógico, na quantidade correta, dentro da alimentação que pode, até mesmo um saborizante gostoso como o de uma pimenta, um sabor gostoso como uma pimenta, é ainda melhor do que você pegar e botar um caldo, ou pegar uma... E isso tudo estimula, né? Você vê o tanto de doces, coloridos, eles são feitos justamente para a criança querer comer, né? Então, e nós hoje como mães e avós, a gente vive numa vida tão corrida que a gente tem que pensar em formas de facilitar a rotina para todos. Então, eu creio que a organização de um cardápio semanal, onde você já compre as coisas, pensando no, por exemplo, eu vou usar esse mamão, né? Aliás, a preferência para um mamão maior, que é o Formosa, do que para o papai. Ah, é? Por Se tiver questão de produtos que foram adicionados, o menor vai estar com uma concentração maior do que o maiorzão, que é mais simples, não são largado come, Essas são as melhores. Por isso que a gente fala de consumir também as frutas da época. E existem tabelas de sazonalidade, que é bem interessante a gente ter, porque geralmente o que está na época você vai ter uma quantidade maior, não tem uma probabilidade maior de não ter tanto custo também. Baixo custo também. Montar essas marmitas, planejar, por exemplo, que para a sua família, por exemplo, alguns snacks, para não ter a tentação de parar e comer alguma coisa fora do horário que vai prejudicar a sua família, então algumas coisas que você pode trazer no carro. Eu acho que planejamento, né? Olívia, quando você fala da marmita, para você que lida com isso dia a dia, é bem simples, mas eu converso muito com as pessoas, elas têm muitas dúvidas do preparo dessa marmita, o que pode congelar, o que não pode, o que não faz. Por exemplo, em casa eu tenho um hábito, eu faço tudo separado, as porçõezinhas pequenininhas, mas de arroz, de feijão, de tudo. Mas você falou, posso também congelar tudo? Pode, você vai ter... A porção já toda, né? Sim, você pode. O que é interessante é você colocar uma data que você fez, para que você possa administrar e quanto tempo você vai consumir. Quanto tempo ideal, mais Olha, geralmente de 15 dias é o ideal de você conseguir, 15 a 20 dias. Porque você vai poder consumir alguns alimentos que você tem certeza de porque não estão com química, estão ainda em perfeitas condições. Então, a minha dica é, por exemplo, coloque, lembrando da casinha, né? Qual é a base da casa? Então, você vai colocar ali o seu arroz e feijão. Né, diminuindo ao máximo o sal, diminuindo ao máximo a questão da gordura, de cozinhar mesmo, assar, ou colocar algum alimento, até mesmo air fry, ajuda na rotina do dia a dia. Monta, por exemplo, esse cardápio, colocou a base da casa, o seu carboidrato, você colocou ali um legume, vamos dizer que você cozinhou ali abobrinha, com uma abóbora cabotiá, com uma batata doce, ou assou. É muito legal, Tati, a possibilidade de você, quando está fazendo quantidade para fazer uma marmita, assar uma quantidade de legumes, então ali você pode colocar até chimichurri mesmo, ou alguma coisa para saborizar, salsinha, manjericão, pôs seu salzinho, pôs um papel alumínio e assa. Então aqueles legumes eu são muito bons. gosto daquele ralador, assim, que já faz fatia, já faz um perfeito. monte, eu faço assim, eu tenho o hábito, né, eu amo cozinhar, então eu uma vez por semana, eu já faço tudo. É a melhor já coisa. Congelo para a semana inteira. É a melhor coisa. E aí, outra coisa que eu queria te perguntar, as carnes. Sim. Porque as carnes é uma dúvida que todo mundo tem, né?
como que ela faz? Ela já, nessa marmita, ela já deixa prontinha a carne ou ela deixa para grelhar, fazer Olha, na hora? pensando ainda mais em pacientes oncológicos, se você puder, e a correria que pode estar nessa casa, se você quiser preparar junto, pode. Inclusive, para um paciente oncológico, uma dica que a gente dá, você vai fazer ali, por exemplo, um filezinho de frango, coloca ali também algum legume para cozinhar junto, fazer junto no preparo. Seja uma cenoura Tem raladinha, gostinho. milho, ervilha, ou conforme o legume que ela gosta, ou o brócolis picadinho, faça junto com essa carne ou com esse frango, porque daí você vai saborizar naturalmente. A pessoa que tem dificuldade de consumir legumes e verduras vai estar com um sabor melhor e pode colocar junto. Você monta ele, então, vamos dizer que você colocou as verduras e os legumes, e que seriam os móveis, e você vai ter ali a sua carne, os seus legumes, arroz, feijão. Você tem uma refeição perfeita. Você deixa a vasilhinha já com as suas verduras lavadinhas e higienizadas. Algumas frutas você pode deixar até picada, que são mais práticas. Por exemplo, você abriu o melão, pica ele todo. Melancia. Melancia. A semente do melão, inclusive, ela dá um leite para quem não está podendo consumir o leite mesmo de vaca, que acaba sendo também anti-inflamatório. Inflamatória, na verdade. Você vai pegar o suco da semente do melão e fazer um leite extremamente barato e rico também. Então, se você pode ter um leite de castanhas, um leite de um outro cereal, também é interessante. Mas você tem ali a marmitinha pronta, você já descongela a refeição Pronto. preparadinha, arroz, feijão, o legume e a carne. Então, você teve ali toda a base que você precisaria, né? E você vai colocar um café da manhã, continua mesmo, né? Café da manhã, almoço e jantar, em quantidade menor, e você pode ter 2 pequenos intervalos, que pode ver que seja uma fruta, que seja ao mesmo alguma coisa desidratada, que não está com tanta, umas castanhas, alguma coisa que ele queira às vezes morder para mudar um pouco. Uma coisa bem interessante que a gente está vendo também aqui, com o sol que entra, né? O paciente oncológico, às vezes, ele perde um pouco essa noção do que é dia, do que é noite. Então, a qualidade do sono, ela deve vir muito aliada com uma boa alimentação. Além de então, assim, se possível, agora tá de dia, sabe? Olha, mas eu não dormi bem à noite. Claro, tem que tomar cuidado, vai respeitá-lo, né? Mas sempre que possível, olha, tá de dia. Vamos lá. Vamos tomar um solzinho. Lógico que nos horários corretos, que a gente sabe que cada vez tá ficando, a gente tendo mais cuidados com a exposição ao sol, né? Mas, às vezes, aquele solzinho ajuda a metabolizar também vitaminas, né? Sais minerais. E também, às vezes, uma caminhadinha, uma atividade física dentro do que ele pode, Que ele no que ele consegue, acompanhado, mas às vezes uma caminhadinha, a pessoa já vem uma sensação melhor de que ela está Porque ela está num momento de melhorando. depressão, é muito difícil para ela, né? Sim, Então a gente encorajar e tentar tirar ela desse ciclo, porque senão cada vez mais ela entra num ciclo depressivo. entra. Porque o tratamento, ele é muito pesado, ele é muito difícil. O ambiente hospitalar, as reações Sim. do medicamento, o não saber o que está por vir, né? As inseguranças testa muito o nosso coração, né, Tati? Então, né? Isso que a gente vê a necessidade da espiritualidade, né? De você Colocar Deus no colocar Deus no centro. centro, de você ter essa percepção de que alguém está cuidando, e pedir sabedoria para os médicos, pedir Para que Deus abençoe os direcionar. remédios que você está tomando, né? Que Deus abençoe o seu alimento, porque a gente muitas vezes não sabe de onde veio, né? A gente vai estar fazendo a nossa parte, mas orar, pedir para Deus santificar, cuidar, guardar, e fazer desse momento também um momento especial, alegre. Quando o paciente está bem, trazê-lo para a mesa, sabe? Eu sei que muitas vezes ele vai comer acamado mesmo, né? Mas quando o melhor vinha, olha, esse é o seu lugar à mesa, sabe? Ter isso para família comer juntos, né? E tem dias e dias que o paciente oncológico vai ter o dia das pequenas coisas,
vai ter os dias que vão ser mais Dói difíceis, mais. que dói mais, que ele não tá, às vezes, querendo conversar muito, que ele tá mais refletivo, né? Mas por isso que é importante a gente ter essa questão de pessoas que oram, pessoas que também possam trazer, às vezes, um louvor, mandar uma mensagem, olha, eu tô pensando em você, orei hoje por você, porque daí parece que é só você que tá passando por Encoraja, aquilo, né? E encorajar, mais uma vez a gente lembra, né? Quem cuida Sim, também, porque às vezes ele tá sofre sabendo muito. mais da doença do que o próprio paciente. E o abatimento dele reflete, né? E tem também uma coisa bem interessante na alimentação, que é as comfort foods, né? São as refeições que às vezes vão lembrar momentos. Então pode aquele É. da tarde de fubá. É bom falar sempre com o seu médico, né? Aham. Mas às vezes tem coisas, eu lembro de um paciente meu que ele queria muito comer cuscuz no intestino, e ele fazia aquele cuscuz, né? E ele estava com uma parte oncológica um pouco mais comprometida, e ele falou, Aline, por favor, não tira o meu cuscuz. Falei, não, é energético na farinha. casa lá. É farinha, Não, mano, vamos colocar esse cuscuz com alguma coisinha aí. é. E ele pegava, ele falava, ai, não tirou meu cuscuz. Uhum. E lógico, cada Porque tem o hábito, né? Tem aquele hábito do Sim. café com leite, tem o hábito do é pãozinho. difícil. Para a pessoa idosa, acho que é muito mais difícil, porque ela já tem hábitos. Tem. Então, você tirar tudo de uma vez É é muito complicado. complicado, né, É Lili? complicado. A gente vai ter que tomar bastante cuidado com o paciente oncológico, principalmente reduzir algumas coisas, né? Mas, como eu falei, né, principalmente as coisas brancas, né? O açúcar, o sal, o próprio trigo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também para não ficar tão insuportável. Por isso que a gente falou da ideia do sal marinho, né? Se a pessoa precisa de um diabético, por exemplo, a gente evita ao máximo, até mesmo adoçantes, sabe? Eu prefiro quanto mínimo de açúcar ela puder tomar, porque até o próprio adoçante, ou se precisa, uma stevia, alguma coisa assim, mais natural possível, porque é muito cheio de coisas Se nem a químicas, formiga né? come, então imagina. Você entendeu o que faz, né? E praticamente no nosso corpo, há estudos que mostram que não há O fígado tanto... não absorve isso. Não tem. Então, melhor ir acostumando, às vezes, com os sabores, porque a gente, às vezes, por estar com a papila lingual lixada, com os tantos estimulantes, a gente não sente muito gostos. Por exemplo, E volta ali nessas papilas? volta. As papilas linguais, as pessoas de idade vão ter uma dificuldade maior nessa reconstituição, mas elas são células que descamam e voltam. Então, mas é lógico que as pessoas de idade, elas vão ter um período mais demorado dessa reconstituição, por isso que a pessoa de idade ela tem uma tendência de pôr mais sal, mais açúcar, mais gordura, para sentir o sabor, né? Mas aos poucos você vai começando a restaurar tudo isso. Olha, mais uma vez, a gente não tem como deixar de falar, né? Nós temos uma parte na língua para sentir o gosto do tomate. Absurdo isso, né? Fantástico quando a gente pensa nisso. Mas e aqueles que não gostam é porque tá o problema na língua. Olha, se liberte daquilo que você não gosta, seja aberto para novos sabores, para sentir novas coisas, para novas outro mudanças. momento, né? E a mudança ela é difícil no começo, Tati. A gente demora um certo período, até mesmo para o nosso corpo acostumar com algumas mudanças. Quando que vira, Lília, essa mudança? A gente sabe, né? Para quem tá. Agora eu vou falar para aqueles que estão querendo emagrecer também, né? Que sofre. Mas, assim, essa mudança, para ela virar rotina, quanto tempo, Lília? Dizem alguns estudos que pelo menos 3 semanas. Você repetindo os mesmos hábitos normais, há uma mudança. É que a gente, às vezes, quer o fácil, né, Tati? A gente não quer ter trabalho, e a gente não quer né? brigar. A gente tem que tirar também a dó do paciente. A gente fica muito com dó. Ai, coitadinho, coitadinho, vitimista. Gente, o coitadinho, tratar o outro como vítima, aquele olhar, você só derruba, você só destrói. Então, você tem que encorajar. Fala, olha, eu estou aqui com você e eu vou te ajudar. É muito legal a família entrar nessa nova dieta, nessa nova rotina e todo mundo começar um hábito saudável. E esse amor, né, Tati, que
amor, compaixão é diferente de pena, de dó, né? Sim. Amor e compaixão é imitar o que Jesus fez, né? E, às vezes a gente fica pensando mais quando a gente vai, até como familiar, ou até quando a gente vai visitar um paciente oncológico, fica assim, eu não posso ver, eu Eu não passo mal, eu consigo, não consigo. A pessoa está sofrendo muito mais que você, ponto, né? Às vezes a gente é muito egoísta com isso, né? Às vezes um louvor, eu participo menos do que eu gostaria, mas eu vou uma vez por mês na capelania, hoje é meu dia, né? A gente vai com um projeto que chama Música no Corredor. Então, a gente simplesmente passa no corredor cantando louvores. Então, se o paciente está bem, e ele quer, e ele aceita, ele ouviu, ele pode abrir a porta, se não, não. Mas é interessante que a gente sempre sai edificado. Eu vou fazer visitas e levar o amor de Cristo, porque eu creio que é o caminho, realmente a pessoa de Cristo para estar conosco nos momentos bons, nos momentos difíceis da nossa vida. E eu sempre saio edificada de ver o poder da palavra, o poder de você mostrar essa empatia pelo outro, você mostra o Deus que você ama, que você segue, que você serve ativamente, né? Então E faz você muita poder diferença. conectar essa pessoa com Deus. Porque Sim, nessa hora ela se distancia muito de sim, Deus. Ou às vezes sim. ela nem conhece a Deus. E é nesse momento que fala, não, existe um Deus que ele te ama. E você não precisa carregar isso sozinho. E tem É, muita gente querendo ajudar, né? sim. Ajudar, mas ajudar de uma maneira, como a gente falou, como a gente deu as várias dicas aqui, de uma maneira simples, uma refeição, uma oração, uma ligação, e estar presente, exercer presente. presença, exercer, falar, eu tô aqui com você, você não está sozinho, eu tô segurando a corda com você. Sim. E é uma fase, esse processo, Lilian, quanto tempo mais ou menos assim que é as piores entre a quimio e a rádio? Olha, cada tratamento é de uma forma, né? E exige um tempo de tratamento, né? Há um período que a gente chama de remissão, onde a pessoa parou de ter os sintomas do câncer. E esse período de remissão é importante que ela mantenha os mesmos hábitos corretos. Mas cada paciente vai ser de uma forma, cada tratamento de uma forma. Às vezes, algumas pessoas, alguns são alguns meses, às vezes é alguns anos, né? De tratamentos mais pesados. E para isso é importante que se leve com o máximo possível dessa leveza para tornar tudo mais palatável, fisicamente Porque mesmo. tudo vai ficar diferente. O Tudo, Natal, o Ano tudo, Novo, o aniversário, E a são outros pessoa, hábitos. a pessoa também, ela vai imaginando, esse é meu último Ela Natal, é. essa é a última vez que eu vejo. Então, Uhum. tem essa parte tão difícil, mas também desperta a pessoa a entender que a vida é finita. Para todos nós. Para todos nós. Todos nós estamos na senha, ninguém sabe o que tomar. E a gente tem que estar preparado para isso. Por isso que é interessante a gente ter essa percepção de que existe um Deus poderoso que nos amou, que tem um propósito para a nossa vida, que não é um Deus morto, que está ausente, distante, mas que está presente, sentindo a nossa dor, carregando o nosso fardo. E isso faz total diferença. Inclusive, o paciente oncológico, quando ele está sendo tratado juntamente com essa espiritualidade, mesmo estudos mostram vários benefícios da oração, da leitura bíblica, da memorização e o amor cristão. O amor cristão ele faz muita diferença para o paciente e para a família do paciente. Muitas vezes eu vou com a capelania em alguma visita, às vezes o paciente ele está já em coma, a gente sabe que a audição é a última coisa que ele pede, então a gente sempre pedindo autorização da família para fazer uma leitura ou falar um versículo, a gente fala pertinho no ouvido do paciente, né? Mas muitas vezes a pessoa que está ali do lado é que entra em choro e a gratidão por você estar lá, né? Porque você pensou mais nela do que em você. Eu lembro que quando eu acabei a minha faculdade, eu peguei num tempo de estágio que eu fiz só UTI, eu tive todos os meses meus, eu caí na UTI. E foi bastante difícil você conviver, você se apega, você pega amor, daqui a pouco aquele paciente foi a óbito. Mas é interessante que eu peguei uma dificuldade com odores no hospital.
E daí eu fiquei pensando, nossa, como eu vou servir a Deus na capelania, que é algo que Deus me trouxe também por um acidente que o meu filho mais velho teve na perna, que eu precisei passar vários meses no hospital. E é interessante que trabalhando lá, você consegue olhar apenas o paciente e amá-lo e falar do amor de Deus e todos esses medos, até dores que eu percebia que eu passava mal antes, para mim hoje é uma obra sobrenatural. Então, você trabalhar esse todo do paciente é muito importante. A alimentação, o acolhimento, o sono, Não dar atividade desculpas, né, física. Lília? A gente é muito fácil pra gente falar assim, ai, tenho medo de hospital, ai, eu passo mal de ir no hospital. É. Mas quem trabalha é Deus, de falar, Senhor, eu tenho medo, eu não consigo, Sim. me capacita. Eu vou ter que estar com esse familiar, sou eu que vou ter que ir, então me ajuda, Senhor. E me ajuda E a ele que enxergar, carrega. né? Esse amor e Deus ajuda a gente a enxergar, Tati, só o que Ele quer que a gente enxergue nesse momento. É incrível. Ele traz essa percepção pra gente de que eu tô aqui. Um dia de cada vez. É um dia de cada vez. É hoje. Então vamos levar a palavra de esperança. E onde a gente tem esperança? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. A Bíblia traz esperança de que aconteça o que acontecer, Deus estará conosco. Então, isso faz total diferença, até mesmo no restabelecimento físico de um paciente. De querer experimentar, olha, ora, você não está com vontade de comer? Lembra, você falou no começo, né? Dificuldade com o paciente que não está querendo comer. Olha, ora, põe Deus nessa jogada. Sim. Põe Deus na sua alimentação. Tira o eu do centro. Tira o eu do centro, Tira o olha, eu. pede para Deus à vontade, pelo menos uma colherzinha, sabe? E pede para Deus, por que você quer cuidar do seu corpo? Você vai cuidar do seu corpo. Porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, Mas tem muda o foco, né? Porque aí você vai enxergar a alimentação de uma outra forma, enxergar o cuidado com o seu próprio corpo de uma outra forma. Então, faz muito. começar a ter amor próprio, né? Porque Sim. a gente só vai amar o outro quando a gente se amar primeiro, né? Então, essa fase de se amar, falar, opa, e olhar as pessoas que estão ali no nosso redor, o quanto a gente é amado, do quanto aquelas pessoas querem ver a gente bem. Então, que vale a pena. A gente não enxerga o outro capítulo, mas Deus sabe dos próximos capítulos. Então, a gente queria encorajar, né? Cada um. A gente não sabe a fase que está vivendo hoje, né? A gente não sabe qual é o seu capítulo do hoje, o que você tem vivido. A gente vive, né? Convive com muitas e muitas pessoas que sofrem o mesmo com você, mas a gente queria falar, você não está sozinho, né? Vive o hoje, aproveite o presente de Deus. Hoje, talvez você está num leito de hospital, talvez você está fazendo o dia da sua rádio, da sua químio, mas ainda tem muitas coisas para você viver. Não deixa o câncer te vencer, não. Quero que você venha aqui para contar seu testemunho. Olha, eu venci meu câncer. Como essa semana a gente vai estar trazendo uma pessoa aqui que vai estar trazendo esse relato. Eu venci o câncer. E a gente conhece diversas pessoas que estão aí nas redes sociais para falar, olha, eu sobrevivi. Eu venci esse câncer. Lilian, gostei muito desse tempo aqui com você. Nossa, deu muitas dicas maravilhosas. E o final eu sempre deixo assim aberto para você falar com o nosso público, deixar uma mensagem, o que você quiser. E o principal, gente, a Lilian, ela é nutricionista, ela atende também online. Então, vocês de outros estados, a gente sabe a carência que tem no Nordeste, a carência que tem a fila de espera, né, no SUS, o quão difícil é para encontrar, né, nutricionista. Então, a Lilian está aqui para ajudar. Então, antes de finalizar, eu queria que você falasse qual o seu Instagram para o pessoal que está vendo online, para te achar, @LilianChimizo. Chimizo é S-H-I-M-I-Z-O. É isso aí, gente. E aí a Lilian vai finalizar aqui com vocês. Olha, eu gostaria de dizer para você, não desperdice seu câncer. Só quem está passando por essa luta ou tem algum familiar que está lutando com o câncer sabe a dor que é, a dificuldade, os questionamentos, os medos, as inseguranças, mas Deus ainda está presente e tem nessa jornada princípios preciosos para trazer para a sua vida. Então, que Deus te abençoe muito, foi muito especial poder estar com vocês. Que Deus abençoe vocês, que Deus te dê uma boa noite de descanso, um excelente dia. Não sei qual é o horário que você está vendo isso. Se inscreve no nosso canal, compartilha com as pessoas que precisam ouvir.
Tchau, tchau, gente. Até a próxima live. Tchau. Pronto. Top, né, menina? Que medo. top! Que top!